Olá amigos, olá família, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No final do ano passado, compartilhei no meu Instagram o desejo de gravar alguns vídeos compartilhando o que tenho aprendido na Onda Dura, compartilhando com vocês a minha fé. E para minha surpresa, várias pessoas toparam o desafio, disseram que sim, achariam legal que eu gravasse esses vídeos. E então, primeiramente, eu quero dizer que os assuntos abordados e o destino final desses vídeos não é para você que já frequenta alguma igreja evangélica. Esses vídeos serão para você que não frequenta nenhuma igreja, que não conhece da Bíblia, talvez tenha até alguma curiosidade, mas não conhece nada. Eu não quero ser o dono da verdade aqui e nem quero que você acredite em tudo o que eu falo. Eu quero apenas ter a oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a sua vida. E uma dica muito importante: leia a Bíblia e confira se o que eu estou falando está de acordo com o que está escrito. Que a minha voz se cale e que Deus possa falar ao teu coração. Eu não quero aqui assumir uma postura super espiritual ou religiosa, dizendo que Deus me falou para gravar esses vídeos. Não, eu mesmo assumi essa responsabilidade por entender que existe uma urgência na pregação do Evangelho e que essa mensagem, que é o Evangelho, é muito maior do que eu e com certeza muito maior do que o meu conforto, minha reputação ou a minha imagem. Fique você sabendo que não é nada fácil para mim tirar tempo para gravar esses vídeos, né? Eu tenho um filho de 4 meses, a minha rotina é bem difícil, é bem corrida, ainda preciso pensar, roteirizar o que eu vou falar. E eu espero que de verdade o Espírito de Deus possa te convencer, né, através desses materiais que eu vou produzir. Eu não estou aqui no papel de convencer ninguém de nada. Eu estou aqui como um cristão que entendeu a urgência da pregação do Evangelho. E Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Veja bem o que o texto diz, né? Mas quem recusar será condenado. Mas espera aí, não serão todos salvos? Não é o que o texto bíblico diz. O Evangelho de Deus tem duas funções, preste muita atenção nisso. Ele salva aquele que crê, mas esse mesmo Evangelho condena aquele que não crê. Ou você se humilha perante a mensagem do Evangelho, ou você se orgulha dizendo que não precisa que ninguém o salve. Desculpe, mas o Evangelho que você tem ouvido pode ser que não o confronte dessa forma. O Evangelho de Cristo precisa nos humilhar e nos fazer implorar por salvação. Esse é o Evangelho. Todos pecaram e não podem agradar a Deus. Meu objetivo aqui não é agradar você que me ouve, fazer com que você se emocione ou tornar a mensagem de Deus atraente para que você vá para a igreja. Não, Deus não precisa da minha ajuda e Ele também não precisa de você. E como eu sei que você aí não iria numa igreja ou também não iria num GP, se você não sabe, né? O GP significa grupo pequeno, é o que nós trabalhamos na Onda Dura, né, com grupos pequenos. Então, como eu sei que você não iria numa igreja e nem num grupo pequeno, eu venho até você através de vídeo. Olha que legal. Muitos pastores e pregadores têm diminuído o Evangelho. Nós chamamos isso de reducionismo do Evangelho. Eles reduzem o Evangelho em algumas perguntinhas como: você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Daí a pessoa responde que sim. Aí eles fazem uma oração e pronto, essa pessoa é salva. Não há poder nisso. Não é a sua oração junto com a oração do pastor que vai fazer você agora ser salvo. E muito menos o batismo. Muitos acreditam que vão ser batizados, né? Vão se batizar e agora eles serão salvos. Então eu vou me batizar e vou ser salvo. Não há poder também no batismo. O Evangelho precisa ser anunciado e pregado todos os dias. Cristo e sua graça precisam ser anunciados. Não é um assunto básico do cristianismo ou da fé cristã. Esse é o principal assunto e que deveria ocupar os púlpitos de todas as igrejas em todos os sermões. Cristo precisa estar no centro da mensagem anunciada. Se Cristo não estiver no centro da mensagem, no máximo que você está ouvindo é uma palestra motivacional com alguns versículos selecionados pela grande mente, a mente brilhante do pregador. Perdão aí pela ironia. O Evangelho não é apenas para o novo convertido. O Evangelho é para todos. A grande maioria dos cristãos não entende o processo da salvação, não entende como ele foi salvo e muito menos foi salvo do quê ou foi salvo de quem. Muitos tratam o Evangelho ou o cristianismo
como um upgrade, né, na sua vida, como uma melhora de vida, ou ainda como um status. Na nossa geração, tá muito fácil ser cristão. Basta ir a uma igreja onde você vai encontrar um monte de pessoas legais, vai ouvir uma pregação legal, vai se sentir aliviado e vai para sua semana muito mais motivado, porque afinal você foi na igreja do domingo. Mas sinto em dizer, o evangelho não é isso. Deus não se tornou homem e morreu na cruz por causa de você. Você não é a razão de Cristo ter morrido. Você não é tão valioso como você pensa. Esse é o mal dos cristãos, achar que Cristo veio para ele e vive, né? Então ele vive a fé como um amuleto, onde ele faz tudo certinho e Deus, como é movido por suas ações e suas atitudes, responde derramando as suas bênçãos sobre ele. Desculpe, mas esse não é o evangelho, não é sobre você, não é sobre o que você faz e Deus retribui o que você faz. Então, eu quero de uma forma simples nesses vídeos expor o evangelho que, segundo o apóstolo Paulo, é o poder para a salvação. Ouça isso, o evangelho é o poder para a salvação, não a sua oração ou seu sim quando perguntado se aceita Cristo. Nada disso tem poder para te salvar. E já começamos por aqui. O evangelho de Cristo tem poder para a salvação daquele que crê, não daquele que vai à igreja, não daquele que serve na sua igreja, né? Daquele que faz obras caridosas, ajuda o pobre. Tudo isso é bonito, é importante, mas o evangelho não é isso. A salvação e o reino de Deus é para aquele que crê no sacrifício substitutivo de Cristo, porque todos pecaram e não alcançam o padrão da justiça de Deus. Todos somos culpados e merecemos a ira de Deus. E quando eu falo todos, é todos mesmo, seja o pastor da igreja aí perto da sua casa, ou o maior traficante que você conheça. Todos pecaram, inclusive você. Você que talvez frequente uma igreja ou já tenha frequentado, pode me dizer, mas Lucas, eu conheço o evangelho. Eu vou na igreja há muito tempo, eu conheço o evangelho. Mas eu quero te dizer que há muito a se estudar e se aprender quando falamos do evangelho. E posso te dizer também que nós gastamos a eternidade e não entendemos por completo o evangelho de Cristo. Porque o evangelho fala de Deus e não de você. João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus. A minha ideia nesses vídeos não é falar de mim ou dos 10 passos para 2021 ser o melhor ano da sua vida, ou como passar para um próximo nível, como governar a sua vida, ou como assumir o controle da sua vida. Nada disso. Eu quero única e exclusivamente falar do evangelho de Deus que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. Esses assuntos motivacionais, embutidos na pregação do evangelho, eles são até importantes. E no lugar certo, ele tem o seu valor. Mas esses ensinos não devem tomar o lugar da pregação da cruz. Talvez você me conheça pessoalmente, talvez seja um familiar meu e esteja aí no seu interior dizendo: eu não acredito na Bíblia, é um livro muito antigo, ultrapassado. Eu quero te dizer que a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de biologia que foi escrito para sanar todas as nossas dúvidas. Por exemplo, os dinossauros, a Bíblia não fala sobre os dinossauros. A Bíblia é um livro de teologia. Ele é um livro sobre Deus e você não tem a obrigação de acreditar. E se você acredita em Deus, ou pelo menos diz acreditar, ou se você acredita que no princípio, como diz lá no livro de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, eu quero te dizer que se através da sua palavra, Deus fez existir todas as coisas, qual que é a dificuldade em acreditar que esse próprio Deus, que esse mesmo Deus quer falar conosco através de um livro? Se ele tem poder para criar tudo a partir do nada, sem dúvidas, ele tem poder para conservar as escrituras até os nossos dias. E é sobre a Bíblia e a história da redenção que nós vamos falar. Então, prepare-se que, se Deus permitir, eu quero anunciar a vocês, amigos e família, a maior e melhor notícia que você poderia receber. Mas fique tranquilo, nos próximos vídeos trataremos muito mais a fundo esses assuntos. Mas então, me diz aí, o que você achou desse vídeo de introdução? Espero que tenha te edificado e eu quero te pedir que você compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse material, o que você achou desse vídeo, ou se você gostaria que eu falasse algum assunto específico. Talvez eu não vou saber responder, mas eu quero sim te ajudar. Deus te abençoe e até a próxima.